tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos, bom demais ter vocês aqui de volta. Estamos aqui para cumprir aquela promessinha que nós tínhamos falado um pouco a respeito sobre circuitos elétricos. A gente tinha começado falando sobre corrente elétrica e ficamos devendo nos aprofundar um pouco mais a respeito do tema, e é o que a gente vai fazer isso hoje, tá? Nós já falamos um pouco sobre uma grandeza importantíssima para circuitos elétricos, que se você ainda não se aprofundou nessa grandeza, é importante se aprofundar. Se você não deu uma olhadinha sobre corrente elétrica, eu vou deixar o link aqui para 2 vídeos espetaculares sobre corrente elétrica. Você precisa entender primeiro o que é uma corrente elétrica para poder entender a primeira lei de Ohm. Não sabe nada de corrente elétrica, então dá um pulinho e dá uma assistida nesses 2 vídeos. Bom, a primeira lei de Ohm é a equação mais básica da eletrodinâmica. Ela relaciona 3 grandezas importantes dentro da eletrodinâmica. Quais são essas grandezas? Tensão, corrente e resistência. Primeiro vamos falar um pouco sobre a tensão. A tensão, separado, tá? Não é a tensão de atenção, é a tensão, né? Tá, deixa pra lá. Enfim. O que é a tensão? A tensão, também chamada diferença de potencial, ela é produzida dentro de circuito por alguns dispositivos, como pilha, bateria, acumulador ou uma tomada residencial. O que esse dispositivo faz? Ela cria dentro do circuito 2 potenciais diferentes, 2 potenciaizinhos diferentes, tá? Uma pilha, por exemplo, estabelece de um lado 1,5 volts e do outro lado 0 volts. O que vai acontecer então? Quando você interliga os 2 polos de uma pilha ou de uma bateria, por exemplo, através desse circuito se estabelece uma diferença de potencial. Em um ponto vai ter 1,5 volts, estou falando de uma pilha simples, e do outro vai ter 0. Essa diferença de potencial cria um campo elétrico que força essas cargas negativas, no caso os elétrons, a se movimentarem através desse circuito. Isso é corrente elétrica. Dá lá uma olhadinha no link das aulas de corrente elétrica, tá? Se você ficar meio perdido. Perfeito. Então, a tensão, basicamente, ela faz isso. A diferença de potencial, ela cria essa movimentação de elétrons, transferindo energia para eles. A terceira grandeza importante dentro do circuito simples é a resistência. O que é a resistência? É a dificuldade que o material, que o dispositivo, que o circuito vai produzir, é a dificuldade, a resistência que ele vai apresentar à passagem da corrente elétrica. Isso quer dizer que quanto maior for a minha resistência elétrica, menor vai ser a corrente que vai circular. Então, eu quero muita corrente circulando, eu tenho que ter pouca resistência elétrica. Por exemplo, muita gente confunde o chuveiro elétrico. Responda aí para mim. Ele tem uma resistência alta ou tem uma resistência baixa? Muito bem, exatamente. Uma resistência baixa, porque a gente sabe que o chuveiro elétrico é um campeão de consumo de energia elétrica. E o consumo é medido por corrente, ou seja, a corrente que chega para ele é alta. Então a resistência de um chuveiro elétrico é baixa, certo? Muito bem. Então nós temos que a primeira lei de Ohm, ela especifica que a corrente que circula em um circuito simples, ela é diretamente proporcional à tensão. Então quanto maior a tensão, maior a corrente. Então uma pilha de 1,5 volts, ela não consegue produzir uma corrente que uma tomada residencial produz tendo 220 volts. A corrente produzida pela tomada em geral pode ser bem maior, tem potencial de ser bem maior, porque a tensão é maior, tá? Bom, por outro lado, a corrente ela é inversamente proporcional à resistência, quer dizer, quanto maior for a resistência, menor é a corrente. E é isso que diz a primeira lei. É fácil lembrar dela, porque dizem que ela é a equação mais engraçada da eletrodinâmica, porque quando você olha para ela, você ri, entendeu? Você riu. Essa piada é maravilhosa, né? Dá vontade de rir demais, tá? É uma das minhas melhores piadas. As pessoas choram de rir quando eu conto essa piada. Ela é muito engraçada. Eu vou tentar achar umas piadas melhores, gente, mas essa foi a melhor que eu pude contar hoje, tá? Vou arrumar umas bem bacanas aí, tá? Mas essa aí, tá? Esquece essa piada aí, tá? Mas basicamente é isso. Tensão é igual a resistência vezes corrente elétrica. E fisicamente falando, quer dizer, o que significa isso? Fora matemática, que a corrente ela é maior com o aumento da tensão e ela é menor com o aumento da resistência. Quer dar uma olhadinha em algumas questões a respeito de primeira lei de Ohm? Dá um clique aí, dá um pulinho nesse link e vê as resoluções de questões envolvendo exatamente primeira lei de Ohm.
beleza? Foi um prazer enorme ter você por aqui. Um grande abraço, espero lhe ver logo, ok? Foco, força e fé, só vai dar aprovação. Abraço.